Na verdade, eu tinha um tio que era locutor de rádio. E eu não tinha muito contato com ele, mas ele morava em outra cidade. E esse tio meu sofreu um atentado, porque ele falava de política na época e deram uns tiros nele pra matar. Caramba, que ano foi isso? Mais Vixe, ou menos. Maria. Tem muito tempo, cara. Eu tava na 8ª série. 8ª série são quantos anos? Eu não sei quantos são. Talvez 15. 15. 14, 15. Eu tinha isso aí. Eu comecei na rádio com 15, então foi com 14. Menino bom esse aí que você arrumou aí. Esse aí é bom. Crânio. Esse aí é bom. Aí esse meu tio ficou internado. Ele saiu da cidade vizinha e tal, e foi pra Itaperuna. Pro meu pai cuidar dele, dar uma força e tal, porque não tinha condição, né? Aí ele tinha um sistema de som, que ele botava o som nessa cidade, chamado Cardoso Moreira. Eu falei tal, mas era Cardoso Moreira que ele morava. Ele botava um sistema de som na rua, e espalhava e fazia propagandas tal, e tudo mais. E ele veio com aquilo tudo, que ele não podia morar mais lá porque sofreu esse atentado, então a gente tinha medo que acontecesse algo pior. Ele veio morar na minha cidade e trouxe essas caixas de som. Aí eu falei assim, por que a gente não bota aí pra fazer? Eu fui pra avenida lá, chamada Zulamite Bittencourt, que é paralela não, o prolongamento dela é Vila Cardoso Moreira, que é a avenida principal da cidade. E nós montamos a caixa de som, aí eu comecei dentro de uma borracharia, tinha um quadradinho, lá dentro da borracharia eu comecei a botar os discos e falar, e aí galera, tudo bem? Tamo aqui, hein? Feliz Natal pra todo mundo, não sei o que, não sei o que. Sendo transmitido? Transmitido nas caixas de som. Ah, sim. Do calçadão, como se fosse um calçadão cheio Pra de caixa galera, de som. né, que tá como passando. se fosse uma rádio comunitária que hoje tem. Aí eu ficava fazendo aquela comunicação ali completamente sem noção de nada, mas aquele negócio, não tinha ninguém pra me ensinar, mas eu tava fazendo. Eu tava fazendo o que eu fazia, que eu tinha no meu subconsciente, que eram os locutores de rádio, os grandes artistas de rádio da época, eu comecei a fazer aquilo ali. Massa. E a gente lotou de propaganda. Eu lembro que o cara da rádio lá foi a primeira FM de Itaperuna, chamado Moacir Filha, que eu agradeço muito. Me deu muita bronca. E a pessoa que fez uma pergunta pra mim que eu não tenho resposta até hoje. Depois eu falo com vocês essa pergunta. Mas ele sempre fazia essa pergunta. Eu não esqueço também. Nem sei se ele fazia isso de propósito. Mas enfim. Ele teve lá nessa borracharia, viu eu fazendo, falou assim, eu vou dar uma ajuda a vocês aí. Viu que a nossa condição era realmente... Ele foi um cara super humano, sabe? Ele pegou, levou na rádio, gravou todas as propagandas, porque a gente mesmo tava gravando lá. Tava aquele negócio... Foi na rádio, gravou tudo, não cobrou nada. E a gente começou a botar a propaganda com mais qualidade. Eu fui falando. Daí um dia ele foi na minha casa, ele foi na borracharia. Foi na borracharia e falou assim, Ronan, eu queria te convidar para você trabalhar na rádio. Eu tinha 15 anos. Mas na verdade a gente tá abrindo um programa aqui evangélico. Um programa de sábado e domingo. E você vai ficar operando os discos, aprendendo não sei o que. Mano, pra mim, meu irmão. Aí eu pedi meu pai falou assim, eu deixo, mas você tem que continuar trabalhando. Porque meu pai já tinha um fiteirozinho. Sim. Então eu ficava ali o dia todo trabalhando assim, já com 14, 15 anos, mas era trabalhando mesmo, sozinho. Só fazendo. Eu pegava um saco de açúcar, pesava um saco de açúcar, pegava ele, virava na vela assim, botava na vela, queimava, dele ficava fechado e pegava esse negocinho e fazia o slash. Aí eu fazia o slash, no momento eu fazia de pau. Mas enfim, pesava o piche, eu detestava pesar o piche porque ficava coçando aqui tudo. E bujão de gás também. Bujão de gás carregava, ficava com a perna toda pirraia com a perna toda. Mas isso aí você vai aprendendo, cara. Você vai aprendendo. Mas eu já sabia que eu não queria trabalhar em fiteiro, não queria ter mercado, porque eu queria fazer uma parada artística, sabe? E esse momento lá eu pedi meu pai deixou desde que eu continuasse trabalhando, então foi operar os sábados e domingos. Só que aí os pastores às vezes faltavam. Uma vez ou outra acabava faltando. E eu abri o microfone e falava, vai, FM 6 horas, bom dia! Com aquela vozinha assim, sabe? Porque até então tu tava só trocando as faixas. Só as faixas e evangélico. Eu entrava, quando eles faltavam, eu metia a música minha do povão e falava em cima. E teve um dia que ele chegou e me fez a tua pergunta, que até hoje eu não sei como responder. Ele falou, Ronan, eu tava ouvindo, você tá falando, né? Aí eu tremendo, todo, tava assim, seu Moacir. Você tá tocando outra música também? Tava assim. Ele falou, mas não pode, né? Você sabe que não pode. Eu falei, tá certo. Aí ele fez a pergunta, que até hoje eu não sei responder, e essa pergunta serve pra qualquer um. Como é que faz, então, hein? Responde isso aí. Como é que faz, então? Meu irmão, é uma pergunta sem nem não falava então, né? Como é que faz? Era só como é que faz. E espera. Quebrou as pernas do menino. E isso ficou na minha cabeça até hoje. Bom, enfim, eu sei que eu passei um tempo lá, eu tinha sangramento no nariz. Desde criança, sempre meus travesseiros eram manchados de sangue, porque eu tinha um sangramento. Aí eu tive um sangramento muito sério, que eu tive que ser internado e não parava de sair sangue. Porra. Eu tive que sair da rádio. E nesse treinamento tava eu e um amigo chamado Jorginho, que ele é até jornalista em Itaperuna, hoje tá por lá, faz programa policial e tal. Gente boa, abraço, Jorginho. Aí eu saí da rádio com isso. Aí tempos depois, eu já tava com uns 18 anos, 16, 17. Não demorou muito tempo, um ano.
Ele foi na minha porta, na porta de casa, ele foi fazer alguma coisa na frente. Eu acho que ele não foi fazer, eu acho que ele foi falar comigo, sondar. Ele terminou o que tinha que fazer, veio na minha porta e falou assim, você quer ser locutor de rádio? Eu falei, quero. Então vai lá na rádio segunda-feira. E aí eu comecei de 10 às 2, fazendo um programa na rádio. Isso já de maior? Não, era menor. Ainda de menor. Era menor. Tu entrou cedo mesmo, Sim, velho. cedo. Mas naquela época não tinha esse negócio de não poder trabalhar. Não é que eu esteja defendendo o trabalho. Eu acho que criança tem que estudar mesmo, sabe? Mas eu acho que tem que ter ocupação. Não, mas na época é essa. Na época era isso mesmo, assim. E pra mim foi muito bom. Muito bom, muito bom. Eu não reclamo nada, assim.